Bom, pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos assuntos. O próximo tema que nós vamos conversar é sobre o que fazer após o gerenciamento de risco, né? Então, você entrou lá na parte 2 da norma 5419 e começou a lançar os dados, né? As informações importantes, comprimento, largura e altura, as edificações mais próximas, todos aqueles parâmetros que a gente já está careca de conhecer, não é isso? Bom, aí você fez as contas, levou em consideração, obviamente, diversas questões. Primeiro, sobre o tipo de raio que caia diretamente na edificação, que vai gerar o risco RA, RB ou RC, que está atrelado o RA ao choque, o RB a incêndio e o RC a danos nos equipamentos. Ou a descarga indireta que caia fora da edificação, mas que pode ter uma potencialidade de causar algum dano no equipamento interno da edificação. Esse é, portanto, o S2. O S3 é um raio que cai diretamente na sua linha de serviço, seja de energia, telecom, TV a cabo, água, qualquer outra, gás, qualquer serviço que entre na sua edificação, fica sujeito aos riscos RU, RV e RW, que seria choque, incêndio, dano no equipamento, tal como o S1, ou as descargas S4, que são similares a S2. São descargas que caem próximo das linhas de serviço, mas que vão levar uma parte dessa corrente por indução para dentro do equipamento e pode provocar danos nos equipamentos, né? Então nós não vamos ficar olhando isso agora com detalhes, tem um momento próprio para a gente olhar isso, só estou dando uma síntese do que você fez em termos de cálculos, né? O próximo item aqui é mostrar o risco de o risco para cada tipo de perda, R1, R2, R3 ou R4, é relacionado com os componentes de risco. Se for uma descarga direta, seria o RA, RB, RC. Se for perda da edificação, que é o S2, seria RM. Se for uma descarga direta na linha, é o S3, composto por RU, RV e RW. E se for uma descarga perto da linha de serviço, seria o S4, correspondente ao risco RZ. Então, aqui se tem uma relação entre esses riscos e essas componentes do risco para você fazer as suas continhas, ok? Essa tabela é só para mostrar quais são as medidas de proteção que você pode adotar durante o seu cálculo. Por exemplo, você quer reduzir o seu risco RB. Lá nas suas contas você viu que ficou muito alto. Bom, então você sabe qual o item da norma que você pode mexer para reduzir esse risco. Nesse caso do RB seria a instalação do SPDA ou a ligação a DPS. Isso aqui, o RA, RB, RC, se refere a uma descarga direta, o RM descarga indireta na edificação, o RU, RV, RW é descarga direta nos serviços e o RZ descarga indireta nas linhas de serviço. Então aqui você tem uma relação entre riscos e medidas preventivas que você pode adotar para especificamente reduzir algum risco específico que você queira no seu projeto fazê-lo, tá? Por último, essa lâmina aqui mostra um fluxograma que tem na norma, onde você deve identificar a estrutura a ser protegida, aqueles dados de entrada que eu já falei com vocês, identificar os tipos de perda possíveis que sejam relevantes à estrutura e identificar os cálculos para cada componente RA, RB, RC, que se trata de raios diretos na edificação, o RM, que é descarga indireta na edificação, aqui, o RU, RV, RW, descarga direta nos serviços, e o RZ, descarga indireta nos serviços. Então, se esse conjunto aqui não for suficiente, ou seja, se for maior que o risco tolerável, igual está aqui, ó, se o risco calculado for maior que o risco tolerável, quer dizer que você tem que tomar alguma atitude. Por exemplo, a edificação já está protegida, então beleza. Se o meu risco está mais baixo, pode ser que ela esteja protegida, né? Mas de repente não está protegida e você vai precisar fazer essa proteção. Então eu pergunto, existe SPDA instalado? Se sim, existem MPS instalados? Se sim, bom, então você pode adotar outras medidas se mesmo assim você quiser reduzir seu risco. Agora, se não existe SPDA instalado, você vai calcular, vai focar no RA, RB, RU, mais RV, tem que ser maior, esses quatro riscos, tem que ser maiores que o risco tolerável.
No caso positivo, então instala um SPDA de forma adequada. No caso negativo, instala MPS de forma adequada. Então, essa é uma análise sintética e simplória, só para te dar uma ideia macro sobre essa visão do que é a proteção desses riscos parciais e as suas componentes relacionadas com R1, R2, R3 e R4, ok? Bom, então depois que você fez todas essas contas, você pode ter 4 possibilidades. A primeira, de que você necessita de SPDA e medidas de proteção contra surtos. Beleza, então você vai fazer o seu projeto, nesse gerenciamento de risco já vai sair o nível de proteção do SPDA e quais as MPS que você vai precisar para que fique dentro do risco tolerável. Então você pode precisar dos dois, SPDA e MPS. Segunda situação, que você não precisa de MPS, só precisa de SPDA. Isso pode acontecer principalmente em alguns casos muito específicos. Outra possibilidade é que às vezes você consegue resolver seu problema só com medidas de proteção contra surtos, que é a parte 4 da norma. Não precisa de SPDA. E a quarta possibilidade é que você não precisa de SPDA nem de MPS. De repente é uma edificação pequena, não tem riscos adicionais, o índice errante da região é muito baixo e vai dar que não precisa de nada, ok? Só eu gostaria de salientar sobre isso, que caso não precise de nada, mas o cliente queira se sentir seguro, seja por uma imposição de alguma lei municipal, estadual, ou seja por conta de segurador, ou qualquer um outro motivo, ou o cliente quer se sentir seguro, nada impede você colocar, essa condição é mínima. Está falando que a probabilidade de um raio cair nessa edificação e causar algum tipo de dano é muito baixo, mas não impede de você fazer a proteção, ok? Vamos em alguns detalhes. No caso 2, quando só precisa de SPDA, tem que ficar atento. Se for uma edificação que tenha serviços, né, mesmo que a planilha ou o aplicativo indique que a necessidade de SPDA é imperativo que você use pelo menos DPS nas entradas de serviço, ou seja, indicou que você precisa de colocar SPDA. Mas se não existem linhas de serviço, você vai ficar só no SPDA, ok? Agora, se existirem linhas de serviço, mesmo que o seu aplicativo indique que não precisa da MPS, é necessário colocar pelo menos DPS na entrada ou DPS coordenados, você artista que vai decidir. É o seguinte, quando a descarga atinge uma edificação, metade dessa corrente vai para o solo e é dissipado pelo sistema de eletrodo de aterramento, pela sua malha, né? O conjunto de componentes enterrados no solo, e 50% sai pelas linhas de serviço. Então, esses 50% das correntes que passam para as linhas de serviço podem trazer danos internos na edificação, como choques elétricos, centelhamentos, provocar incêndio ou perda de equipamento ou informações, ok? Então, sempre que tiver SPDA, é altamente recomendável que existam medidas de proteção contra surtos. Eu falei de DPS, é uma das medidas, existem outras, nós vamos ver mais adiante, para que você tenha garantia da sua proteção total. Okay? Então, só SPDA sozinho não é uma boa medida de engenharia, não é uma boa prática, é altamente recomendável que você coloque MPS também. Okay? No caso 4, não precisa da SPDA nem MPS. Caso já exista alguma coisa instalada, então você fez o seu gerenciamento de risco, falou que não precisa de nada, mas o cliente já tem um SPDA instalado na norma anterior, ou na outra anterior, ou não cabe em nenhuma norma. Bom, nesse caso, você não pode simplesmente falar o seguinte, olha, não precisa de proteção, mas eu vou deixar essa proteção que já existe, apesar dela não atender a norma. A norma não permite isso, ela fala qualquer instalação que seja feita, no mínimo tem que atender ao nível 4. Então, se você vai deixar o seu SPDA no seu cliente, ele já existe, você tem que fazer uma avaliação para ver se ele realmente atende a pelo menos nível 4 de proteção. Se não atender, então você vai fazer recomendações para que o mesh seja fechado, o espaçamento de descida seja adequado, ou seja, adequar a nova norma, todo o sistema, para que ele seja considerado no mínimo seguro,
tá ok? Colocar qualquer coisa que não atenda à norma é um risco. Se amanhã houver um acidente, o projetista pode ser indiciado por imperícia ou negligência mesmo, ok? Bom, a outra situação é uma situação extrema. Por exemplo, você tem uma área de inflamáveis ou explosivos e você fez o gerenciamento de risco indicou um nível de proteção 1, tá? E medidas de proteção contra surtos. E aí você vai, lança o seu SPDA no nível 1, ou seja, você vai no gerenciamento de risco, tá? Você coloca no gerenciamento de risco, você colocou SPDA nível 1, DPS coordenados e mais algumas coisas, equalização de potenciais, blindagem de cabos e tal. E de repente, você chega à conclusão que mesmo com todas essas medidas que você fez, o risco continua acima do risco tolerável. A norma fala que isso é possível acontecer. Nesse caso, você vai adotar todas as medidas cabíveis, que é o SPDA e as MPS, constituídas por DPS, blindagens, roteamento de cabos, blindagens espaciais, equalização de potenciais. Você adota todas as medidas. Se continuar intolerável, ou seja, o seu risco não atendeu ao mínimo da norma, você vai justificar no seu projeto, mesmo tendo adotado todas as medidas prescritas na norma, na parte 13 e na parte 4 da norma, o risco continua intolerável. Então, você chegou num limite onde a norma pode te dar segurança. Dali para cima, está por conta do risco da própria norma, porque nenhum sistema de proteção é 100% eficiente. Então, se estiver lidando com o nível 1 de proteção, você vai ter 1, 2% de provável falha, o que é muito pouco em frente a 98, 99% de eficiência que um sistema de proteção contra descargas pode te oferecer. Então, esse é um risco aceitável pela norma, apesar de não ser um risco tolerável pelos cálculos estatísticos apresentados no seu gerenciamento de risco. Ok? Ficou claro, então, com relação a isso aí, gente? Então, a ideia era exatamente falar sobre essas possibilidades, que são situações atípicas que podem acontecer durante o desenvolvimento do seu projeto, do seu gerenciamento de risco e como você deve se comportar frente a essas situações. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Falou, um abraço. Tchau.